Fala pessoal, estava preparando uma aula sobre cardioversão elétrica sincronizada e o fenômeno R sobre T para o meu curso SG para Todos e resolvi fazer uma enquete com vocês. E eu coloquei a resposta em stories, né, e compilei tudo em forma de vídeo. Dá uma olhadinha aí como é que ficou. A enquete aqui perguntava qual o intervalo que representa toda a atividade elétrica nos ventrículos. Bem, a atividade elétrica ventricular é representada, como está aqui no primeiro item, intervalo QT. O intervalo QT ele vai do início do complexo ventricular até o final da onda T. Ou seja, ele representa a despolarização ventricular, representada pelo complexo ventricular, o complexo QRS, e a onda T. Então, a resposta correta, como a maioria aqui acertou, é o intervalo QT, não intervalo PR e nem intervalo RR. Bem, ainda falando sobre o intervalo QT, o intervalo QT ele inicia aqui na fase 0 do potencial de ação, lembrando que isso daqui é um potencial de ação ventricular, de células ventriculares, tá bom? Então, despolarizou o ventrículo, vai gerar o complexo ventricular, fase 0. A fase 0, algumas literaturas falam a fase 1. Então, a fase 0 e a fase 1 representa a despolarização ventricular. Tem a fase 2, a fase 3, que é o quê? A repolarização ventricular. E a fase 4, que é tentar o equilíbrio. Note que o intervalo QT é do início do complexo ventricular até o final da onda T. É aí que se compreende toda a atividade elétrica nos ventrículos. Tá bom? Bem, nessa questão foi feita a seguinte pergunta. O momento da maior onda do complexo ventricular representa a ativação dos pontos. As opções: parede septal, paredes livres ou porções basais. Tá? A resposta correta é paredes livres. Tá? O momento da maior onda é onde tem a maior massa. Tendo a maior massa, vai ter a maior carga vetorial. Se eu tenho a maior carga vetorial, vai gerar no eletrocardiograma a maior onda. É assim. Vocês acertaram, a parede livre, notem que 8 e 6, somando dá mais do que o que foi acertado. Tá? Então, a resposta correta é paredes livres. Vamos ver agora no próximo slide o porquê disso. Para entender melhor sobre a maior onda representada pela despolarização das paredes livres, eu preciso saber os 4 vetores. Primeiro, segundo, terceiro e quarto vetor de ativação ventricular. O terceiro tem dos dois lados, esquerdo e direito, igual ao quarto vetor. Notem que o terceiro vetor ele é muito maior, porque tem muito mais massa a ser despolarizada nas paredes livres ventriculares, esquerda e direita. Com a despolarização das paredes livres, tem maior massa, maior carga vetorial, vai gerar o maior vetor. E com isso, no eletrocardiograma, fisiologicamente, normalmente, na maioria das derivações, como eu tenho o maior vetor, vai ser gerada a maior onda, que na maioria das vezes é representada pela onda R, se eu estiver olhando, lógico, aqui do lado esquerdo. Tá bom? Bem, uma outra questão era em qual momento o choque é liberado na cardioversão elétrica sincronizada. Lembrando que na cardioversão elétrica sincronizada, diferente da desfibrilação, quando eu aperto o botão para liberar o choque, ele espera o momento correto. E qual é esse momento? A despolarização ventricular ou a repolarização ventricular, que são as duas opções. A resposta correta, gente, é na despolarização ventricular. O choque é liberado na despolarização ventricular. E nota que a maioria acertou, 66%, porém, ainda tem muitas pessoas que erraram, colocaram repolarização ventricular. E é justamente o motivo de eu sincronizar é para que o meu choque não caia em cima da repolarização ventricular. Então, vamos entender melhor isso aí. Como acabamos de falar, o choque, é liberado na despolarização ventricular. Ou seja, quando o meu ventrículo estiver despolarizando, o choque é liberado para potencializar essa despolarização e assim proteger o ventrículo. Notem que a maior
massa ventricular que nós falamos, né, nas paredes livres. Então, quando as paredes livres estiverem despolarizando, o choque vai entrar da cardioversão elétrica sincronizada para potencializar essa despolarização, tá, dos ventrículos. E assim vai gerar um maior vetor, né, na despolarização ventricular, que no eletrocardiograma, normalmente, fisiologicamente, na maioria das derivações, é representada pela onda R. Então, é nesse momento que o choque é liberado para a cardioversão elétrica sincronizada. Como acabamos de falar, o choque é liberado na fase zero do potencial de ação, ou seja, na despolarização ventricular, que normalmente, fisiologicamente, é onde tem o maior número de massa, maior número de células miocárdicas ventriculares, que no eletrocardiograma, fisiologicamente, normalmente, vai ser representado pela onda R, normalmente. O que acontece? Quando o choque é liberado, potencializando a despolarização ventricular, ele zera tudo, porque ele despolariza o nó sinusal, miocárdio atrial e nó atrioventricular. Porém, como o nó sinusal ele tem um potencial de repouso menor, ele se recupera, se repolariza mais rápido. E com isso, ele dispara antes das outras células, assumindo de novo o comando da atividade elétrica, ok? Aqui nós temos a seguinte questão: se não tiver a onda R no traçado eletrocardiográfico, o aparelho consegue sincronizar? A resposta era sim ou não. Note que o não teve maior número de votação. E isso, gente, é porque é ensinado de forma a gente a decorar o que é falado. O aparelho sincroniza com a onda R, o aparelho sincroniza com a onda R. E quando eu decoro, é isso que acontece. Eu erro, tá? É isso que acontece. O que, na verdade, a resposta é sim. Eu consigo sincronizar o aparelho, mesmo meu complexo ventricular não tendo a onda R. Lógico que é um complexo ventricular patológico que a gente vai ver agora na próxima imagem. Note aqui nessa imagem que eu tenho um traçado eletrocardiográfico, tá? Onde o meu complexo ventricular é um ritmo taquicárdico, deve ter uns 180 batimentos por minuto, onde o meu complexo ventricular ele está totalmente negativo e largo. Eu não tenho a presença de onda R. A morfologia, a gente chama disso, complexo ventricular com morfologia QS. Complexo mais alargado e totalmente negativo. Não tenho onda R. Porém, se a gente olha aqui, ó, esses tracinhos aqui, essa setinha para baixo, é o momento onde está sincronizando com o complexo ventricular. Nota esse daqui, ó, está bem no momento mais baixo, que é a despolarização da parede livre. É nesse momento que vai ser despolarizado. Então, sim, mesmo não tendo a onda R, eu consigo despolarizar, sincronizar o meu complexo ventricular. Essa questão fala o seguinte: onde é sincronizado para liberar o choque na cardioversão? Bem, a resposta que temos aqui: onda R, onda S, no nadir do complexo ventricular com morfologia QS, ou todas as anteriores. E a resposta correta a essa questão, onde é liberado choque, em todas as respostas anteriores, ou seja, pode ser na onda R, se o complexo ventricular for mais positivo, onda R, no complexo ventricular que a onda S seja maior que a onda S, representando a despolarização das paredes livres, então na onda S, ou se eu tenho aquele complexo, como nós acabamos de ver, que ele é totalmente negativo, que pode acontecer com infarto, bloqueios de ramo ou numa taquicardia ventricular, vai ser um complexo QS. Então todas as respostas anteriores, R, S ou QS, pode ser, mas a maioria botou, ó, o que decorou, onda R. E para exemplificar as respostas anteriores, eu tenho 3 traçados aqui, onde o primeiro é aqui em cima. É um ritmo bem taquicárdico, acima de 200 batimentos, onde a maior onda é a onda R, representando as paredes livres. Notem que aqui, ó, está sincronizado certinho com cada onda R, que é mais positivo.
Nesse traçado é aqui, ó, do próprio desfibrilador, a frequência não está tão alta, 119, mas eu peguei um pedaço, ó. Nota que aqui a morfologia R, S, R'. Tem onda R, só que a maior onda é a onda S, que representa a despolarização das paredes livres. Então, está sincronizado certinho com o nadir da onda S, ou seja, o ponto mais baixo da onda S. E o terceiro aqui, ó, é aquele complexo com morfologia QS, alargado, totalmente negativo. Notem que foi sincronizado, ok? Aqui nós temos a seguinte questão. O período refratário relativo ventricular ocorre em qual momento do ciclo cardíaco? Tá? As respostas: onda P, complexo ventricular, chamado QRS, ou onda T. Aqui, ó, a maioria colocou na onda T, e sim, a resposta correta é na onda T. O período refratário relativo ventricular se dá no momento da repolarização ventricular. E a repolarização ventricular no eletrocardiograma representa a onda T. Então, show de bola, a maioria acertou essa questão. Vamos ver a próxima imagem e entender um pouquinho isso. Aqui nessa imagem, ó, eu tenho um potencial de ação e atividade ventricular, complexo ventricular e a onda T. Intervalo QT, toda atividade elétrica. No potencial de ação, nós temos o período refratário absoluto, o período refratário relativo e o período supernormal. Note que o período refratário relativo, ele se dá no mesmo momento que a repolarização ventricular, ou seja, na onda T. Quando eu vou cardioverter, eu sincronizo com a despolarização, tá? Não é para calhar em cima do período refratário relativo. Pelo contrário, quando eu sincronizo aqui, ó, na despolarização, eu quero justamente evitar que o meu choque calhe aqui em cima, ó, na repolarização, que é o período mais vulnerável para gerar arritmias cardíacas. Essa questão é o seguinte: com a cardioversão elétrica sincronizada, qual o fenômeno que se quer evitar? A resposta: fenômeno R sobre T ou fenômeno de Ashman? Bem, a resposta correta é o fenômeno R sobre T. Quando eu faço a sincronização, eu quero evitar o fenômeno R sobre T. Notem que a maioria respondeu que é o fenômeno R sobre T, mas muito ainda colocou, ó, fenômeno de Ashman. O fenômeno de Ashman é algo que acontece quando eu tenho ritmos muito irregulares, que pode gerar uma aberrância de condução. Nada a ver com a sincronização, entendeu? Então, quando eu sincronizo, eu quero evitar o fenômeno R sobre T, tá bom? Vamos entender um pouquinho isso agora. Agora, vamos entender um pouquinho melhor o que seria esse fenômeno R sobre T. Bem, o R representa, né, a despolarização ventricular. Nós já vimos, fase zero do potencial de ação. Aqui, ó, é o período da repolarização ventricular, que é representado pela onda T no eletrocardiograma, que se dá no mesmo momento aqui da fase 3 do potencial de ação, que é o período refratário relativo, ou seja, o período mais vulnerável para se gerar arritmias malignas, ok? E quando eu não sincronizo o meu choque, que era para calhar aqui, ó, na fase da despolarização, pode calhar na repolarização ventricular. Então, a despolarização, o choque calha em cima da repolarização, o que pode gerar arritmias cardíacas, fenômeno R sobre T. Bem, nós vimos que o fenômeno R sobre T podia acontecer com um choque, com a cardioversão, se eu não sincronizar, tá? Mas o próprio coração pode causar um fenômeno R sobre T, geralmente, basicamente, por dois motivos. Um período de acoplamento muito curto, é quando aparece uma extrasístole muito próximo de um outro ciclo cardíaco, ou quando eu tenho um intervalo QT muito longo, tá?
pode ser um ou outro associado. Aqui, ó, o meu intervalo QT ele não está longo, tá vendo? O meu intervalo QT não está longo, mas o meu período de acoplamento está muito curto. E olha o que acontece aqui. Olhando aqui, ó, a gente consegue ver que meu período de acoplamento ele está muito curto, meu intervalo QT não está longo, é o período de acoplamento que está muito curto, ou seja, eu tenho uma extrasístole que está calhando muito próximo do ciclo anterior, e aqui ó, quase calhou em cima de uma onda T, né, da repolarização, ou seja, uma despolarização que é representada pela letra R, não é isso? Em cima de uma onda T, repolarização. Note que aqui, ó, meu complexo ventricular da extrasístole calhou em cima da onda T. E com isso, que é o período mais vulnerável, gerou, ó, complexo ventricular alargado. Aqui tem onda P, aqui não tem, ó. Ausência de onda P com onda T invertida ao complexo, oposta ao complexo ventricular, rápido. Agora eu tenho uma taquicardia ventricular. Nessa enquete aqui eu fiz o seguinte questionamento. Quando ocorre o fenômeno R sobre T, pode acontecer. Aí tinha duas respostas. Arritmias malignas, no caso ventriculares, e retorno ao ritmo sinusal. Bem, a maioria esmagadora, 90%, acertou a questão. Arritmias malignas. Mas 10% ainda colocou a ritmo sinusal. Na verdade, quando eu faço a cardioversão elétrica sincronizada, eu quero evitar que ocorra o fenômeno R sobre T e levar ao retorno ao ritmo sinusal. O fenômeno R sobre T, ele pode gerar, tá, arritmias malignas. Márcio, por que você frisou esse pode? Porque pode ser que não aconteça nada, mas é um período muito vulnerável e pode sim gerar arritmias malignas, tá bom? Aqui nessa imagem eu tenho um eletrocardiograma, um traçado, tá? Que eu peguei um trecho e ampliei. Com o fenômeno aqui, ó, P, complexo ventricular, ou chamado QRS, onda T. P, complexo ventricular, nota que eu tenho uma extrasístole aqui, que calhou em cima da onda T. Com isso, gerou uma taquiarritmia. Essa taquiarritmia é uma arritmia maligna, devido ao fenômeno R sobre T, que aqui, ó, começa positivo, depois aqui fica mais negativo, e aqui, ó, muito provavelmente uma taquicardia ventricular com torsade epoante, torção das pontas, que ao final aqui já evolui muito rapidamente para fibrilação ventricular. Notem que a partir do fenômeno R sobre T evoluiu com arritmias malignas. Bem, um resumo desse conteúdo que a gente acabou de ver é que o intervalo QT ele representa toda a atividade elétrica ventricular, tá? Tanto a sua despolarização quanto a repolarização, que vai do início do complexo ventricular até o final da onda T. Vimos também que as paredes livres, a sua despolarização, é que representa no eletrocardiograma a formação da maior onda, que na maioria das derivações, fisiologicamente, normalmente, é representada pela onda R, tá bom? Entendemos que não precisa ter a onda R para que o aparelho consiga sincronizar, tá? E com isso, o aparelho ele vai sincronizar, pode ser na onda R, quando tiver, no nadir, ou seja, no ponto mais baixo da onda S, ou também no nadir, né, daquele complexo ventricular com morfologia QS, ou seja, aquele complexo alargado e totalmente negativo, tá? Vimos que o período refratário relativo ocorre no momento da fase 3 do potencial de ação, que é a repolarização ventricular, que no eletrocardiograma é representado pela onda T, tá bom? Vimos também que a cardioversão elétrica sincronizada, tem como um dos seus objetivos, lógico que o principal objetivo é reverter arritmias, mas um dos seus objetivos é evitar que ocorra o fenômeno R sobre T. E caso
esse fenômeno R sobre T ocorra, pode dar origem, ou seja, pode gerar arritmias malignas, ok? Então, é um breve resumo de tudo que nós falamos. Espero que vocês tenham gostado e facilitado ainda mais o entendimento sobre a eletrocardiografia. Bons estudos, boas práticas e até a próxima!